Boa noite para todos, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os nossos companheiros da Rede Amigo Espírita. Hoje, dia 6 de novembro do ano de 2014, mais uma vez nos reunimos para fazer o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Eu os convido a todos para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou, para com isso darmos por iniciado o trabalho da noite. Vamos nos recordar de Jesus no Sermão da Montanha, convidou a todos nós para orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, com muita alegria, mais uma vez nos encontramos, reunidos em Teu sacrossanto nome. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade que trabalha em Teu nome possa visitar a todos os lares que estão sintonizando com estas frequências do bem, de sorte que a medicação, o fortalecimento, todo tipo de recurso necessário possa envolver não só aos amigos espíritas, mas os seus familiares também. Mas também te pedimos, Senhor, que as bênçãos do teu sacrossanto amor possam ser assimiladas, para que possamos todos nós, fortalecidos, nos encaminharmos para a vida com esperança e com a confiança de que dias melhores estão a caminho. Com a tua proteção, por certo, nós vamos dar passos mais eficientes e mais afetivos, e com isso nos tornarmos cada vez mais filhos do Altíssimo. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, eu gostaria de iniciar a noite agradecendo a presença no chat do André Sobreiro, nosso querido companheiro que trabalha junto conosco na divulgação da doutrina, com programas como o que ele realiza sobre a mediunidade no sábado e tantas outras atividades. Também abraçar o nosso Arnaldo Oliveira, que ajuda na coordenação da sala, a nossa querida Cláudia, da Rádio Brasil Espírita, que sem a presença dela, por certo, nós perderíamos muito em ternura e em eficiência, em dedicação e aprendizado. Muito obrigado, Cláudia, pela força, mas também eu gostaria de abraçar a nossa querida Cleusa, de Portugal, o Daniel, de Curitiba. Nós estamos recebendo a presença da Isabel, de São Paulo, a Ludmila, do Rio, o Luiz Fernando, que não identificou a cidade, a Míria, querida Míria, de Porto Alegre. Que Deus te abençoe e te inspire no trabalho que realizas. A Marilac, de Barbacena, a Meire, de Presidente Juscelino Minas,
Nadir de São Paulo, Norival de São Paulo também, a Rita de São Paulo, a nossa outra amiga Rita de Juiz de Fora, o Simplício é nosso amigo. Antigamente a gente falava que era figura de carteirinha, né? Está sempre conosco aí, o Simplício de Bento Gonçalves. Um grande abraço para todos vocês. Vamos lá, sem delongas, porque a espiritualidade hoje parece que tem muita coisa aqui para a gente. Nós estamos já há alguns meses trabalhando, refletindo e aprendendo em torno do livro romanceado por Emmanuel, intitulado Paulo e Estevão, editado na década de 1940, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. Nós estamos agora caminhando com Paulo num momento muito especial, quando ele, depois daqueles encontros que nós realizamos aqui, trazendo detalhes do diálogo que Saulo de Tarso teve com o seu mestre Gamaliel, hoje o nosso tema vai efetivamente envolver o instante em que o nosso querido Paulo vai estar, vamos dizer, por assim dizer, sendo acolhido pelo casal Áquila e Prisca. Então, antes, porém, para fazer uma ponte com o nosso último encontro, esse encaminhamento de Paulo para o deserto foi já fruto das orientações que Gamaliel passara para ele, no sentido de que ele, que estava iniciando como um cristão, abraçando o projeto do cristianismo, precisaria de se preparar melhor, meditar sobre os ensinamentos de Jesus. E por isso Gamaliel deu uma cópia que recebera de presente de Pedro para o nosso aprendiz Saulo de Tarso. E o que é muito importante, além dele se preparar, meditar, era necessário que ele pudesse voltar a trabalhar. E vamos lembrar que Saulo tinha sido preparado quando criança, como todos os judeus, a trabalhar um lado profissional para garantir o sustento da vida. E no caso dele, um tecelão. Então, Gamaliel apresenta Saulo para o seu irmão Ezequias, para que Ezequias pudesse dar o encaminhamento ao que viria a ser esses momentos de Paulo já na preparação para se tornar o cristão que, graças a Deus, se tornou. Então, eu os convido, eu vou fazer uma pequena leitura para que ela seja de base, para que nós possamos fazer as nossas considerações. Bom, após as apresentações, né, Gamaliel compreendia a estranheza do irmão dele, no sentido de fazer suposições errôneas acerca do jovem amigo. E antes que alguma suspeita injusta se lhe esboçasse ao espírito indagador, ponderou com prudência. Tua pergunta, Ezequias, é natural, pois as resoluções de Saulo inspiram estranheza a qualquer homem prático. Lembrando que ele era doutor da lei. Ocupava o alto cargo na cúpula judaica. Trata-se de um moço cheio de talento, credor de belas promessas e, ao demais, muito instruído. Os menos avisados poderão chegar ao extremo de presumirem na sua atitude o desejo de fugir a consequências de algum crime. Mas não há tal. Para ser mais franco, devo dizer que o meu antigo discípulo quer consagrar-se mais tarde
a difusão da palavra de Deus. Achas, então, que Saulo, se elegesse a carreira da mocidade triunfante da nossa época, preferiria Palmira a Jerusalém? A situação, portanto, não é apenas de necessidade pecuniária, é também de carência de meditação nos problemas mais graves da vida. Bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram aos lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. Se é assim, replicou o outro vencido. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva de minha esposa. O Arnaldo ainda está colocando, muito obrigado, Arnaldo, que a distância aqui representa 1,5 km. Esses bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. E qual o sistema de trabalho? Interrogou o jovem tarsense, interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado? Esclareceu Ezequias com certo orgulho. É a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial, em grande escala. Mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregados no meu tráfico comercial com toda a Síria, e pontos outros mais florescentes do comércio geral. Me desculpem, eu vou ter que continuar a leitura, mas a gente vai conversar. Sente, se ajuste na cadeira. Você que está deitado, cuidado para não pegar no sono. Mas vamos continuar. Tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Para contextualizar, daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre, Gamaliel, debaixo de profunda emoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do augustioso adeus. Era a última vez que Saulo de Tarso via aquele que foi um grande benfeitor de sua vida. Interessante porque ele teve a oportunidade de encontrar, como vocês que conhecem a história sabem, ele teve a oportunidade derradeira de encontrar com Gamaliel, já convertido ao cristianismo. Então Gamaliel
foi o instrutor mosaico de Saulo. Simbolicamente, ele teve muitos professores. A família dele era de tradição extraordinária e a história nos mostra isso. Simeão, Eliel, né, e tantos outros. Mas o benfeitor ali se tornava a figura extraordinária para ele, porque, tendo sido seu mestre em nível do judaísmo, Gamaliel é o primeiro a dar as lições mais efetivas, que marcariam o início da trajetória do cristão, daquele que estava em franca renovação. Como você, amigo espírita, você que está em casa, todos nós estamos num processo iniciático. Para o bom entendedor, a iniciação, ela jamais se encerra. Sempre estaremos aprendendo. Mesmo nos graduando como mestres, entre aspas, porque um só é o vosso mestre, a saber, Jesus. Está configurado no Evangelho. Mas existe, dentro da cadeia educativa do universo, o discípulo que se transforma em mestre. Vale meditarmos em quais lições nós queremos nos graduar. Na bondade, na fraternidade, na igualdade, na liberdade, conjugada com a disciplina, nós estaremos na escola do Evangelho. Porque na escola do Evangelho, todos os propósitos podem ser sintetizados na transformação no homem de bem, conforme nos ensina a doutrina espírita codificada pelo mestre, o precursor dos novos tempos, Allan Kardec. O homem de bem caracteriza por viver a lei de justiça, de amor e de caridade em todos os instantes de sua vida. Nós somos ainda aqueles que oscilamos muito, mas podemos dizer que, por estarmos aqui, nesta noite tão importante de nossas vidas, estudando o Espiritismo juntos, eu não posso dizer outra coisa a não ser que você está no bom caminho. Porque aqui estamos todos revendo conceitos, avaliando projetos de vida e nos preparando para tomarmos decisões na aplicabilidade dos conceitos em nível diário. Em cada instante da nossa trajetória, nós somos chamados pelo Senhor para dizer: aqui viemos. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Chamá-lo de mestre, se vocês me permitem, sobre a inspiração que nos ronda aqui agora, pelo aqueles que coordenam legitimamente o trabalho, chamá-lo de Senhor não é uma atitude louvamineira, não é uma prática apenas religiosa, não é um ato apenas de reverência. Chamá-lo de Senhor é agir conforme Ele nos ensina. É assim. Então nós não vamos chamá-lo de Senhor. Nós vamos admitir o Senhor na intimidade da nossa alma. Não é apenas abrir para receber a semente. É abrir possibilidades, trabalhar a terra,
acolher a semente, cuidar das estações da fertilização, para que haja a germinação no próprio processo do encadeamento da gestação espiritual. Bom, mas vamos que vamos. Então, a gente deu essa volta toda para dizer assim: nós, por misericórdia, recebemos muitos mestres. E em todos eles, vamos aproveitar ao máximo as lições que eles podem nos ofertar. Porque, a partir desta oferta, observemos bem, a partir desta oferta, chega o instante deles partirem. Ou quem sabe, simbolicamente, nós partirmos. Porque o discípulo não pode permanecer sempre com o mestre. Ele precisa de se libertar para poder dar o seu próprio testemunho. Bom, daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre debaixo de profunda comoção. No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros. Na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Atitude cristã que nós não podemos esquecer nos mínimos momentos de nossa vida. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Cuidado, carinho em todas as atitudes. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. A música que eleva. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro, nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. O que ele quer dizer com isso? Temperamento privilegiado, que se movimenta sem a presença do aguilhão, sem cobrar, sem exigir. Temperamento que adocica, temperamento que ajuda, temperamento que remedia, sem aguilhão, sem recalcitrar. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso,
à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Essa frase bate fundo no nosso coração. Trabalhar sem descanso. Característica dos espíritos nobres. E olha que tem muita gente aí pensando na aposentadoria. E assinou carteira outro dia. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar, naquelas duas almas fraternas, que nunca mais se havia de separar espiritualmente da grandeza de sua missão. Dois habitantes de um mundo diferente, que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Gente, eu os convido a refletir um pouco sobre esse aspecto. Porque isso fala um pouquinho da história de muitos corações, como o meu, nessa presente encarnação. Quando, em meio a turbulências pessoais, mediunidade complicada, obsessões e etc., nós fomos nos deparar com a realidade da doutrina espírita. No meu caso, especificamente, sempre tive uma tendência a ler obras espiritualistas. Sempre encontrava algum tipo de conforto, de estímulo, embora as complicações do caminho. Recordo-me quando entrei na sala da empresa que eu trabalhava, vi sobre a mesa, do lado do computador de um amigo, que na época a gente trabalhava na área da informática, o computador era uma peça que ocupava uma mesa inteira. Recordo-me disso com muita alegria, por ver o progresso das coisas em tão pouco tempo. E eu vi brilhando do lado do computador um exemplar do Livro dos Espíritos. Me chamou a atenção. Livro dos Espíritos. E o livro era novo. Recordo-me que eu cheguei para ele e disse assim, Fausto era o nome dele, me empresta esse livro? Aí o Fausto, eu brincava com ele, Fausto Nilo, me empresta esse livro? Ele falou assim, mas eu acabei de comprar, eu fui ali na rua de cima, na rua Guarani, lá tem uma livraria da União Espírita Mineira e acabei de comprar. A gente trabalhava na rua Rio Grande do Sul. Duas ruas paralelas a uma das ruas que eu mais frequentei no centro de Belo Horizonte, que foi a Rua Guarani, especificamente o número 315, na sede da Federativa Estadual. Fui ler o livro. Foi só começar. Fiquei praticamente 3 dias com aquele livro aberto do meu lado. Tudo que eu ia fazer, eu tinha que ler um trecho. Quando eu concluí, Noites em Claro, cheguei para ele, falei assim, Fausto, está aqui o seu livro. Muito obrigado. Aonde mesmo que você disse que eu encontro para comprar? Ele surpreso. Você gostou? Eu disse para ele, esse é o livro da minha vida. Eu quero conhecer. Saí logo que pude da empresa e fui na Rua Guarani. Quando eu adentrei a sede da União Espírita Mineira, especificamente na livraria, que é uma livraria, sempre foi muito, muito conhecida, muito frequentada aqui em Belo Horizonte, eu senti o meu mundo girar. E dali, estou contando não vaidosamente, mas apenas para tentar expressar um pensamento. Ali, eu comecei a procurar um mundo diferente do que eu tinha como um mundo real,
que era o mundo dos homens. E que eu vivia, naquele momento, muitas dificuldades nesse mundo. E comecei a procurar nos ambientes espíritas, através também da literatura espírita, um mundo melhor, um mundo diferente. E isso me fascinou. Isso, na minha trajetória, foi uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita poderia me oferecer. Abertura de uma porta para uma outra história, para uma outra vida. Então eu estou lendo esse trecho em que Saulo vê em Acla e Prisca dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Que mundo diferente é esse? Em poucas frases, que essa apresentação que Emmanuel faz, ela é bem objetiva, mas a gente percebe que ele foi acolhido como nunca fora, por dois desconhecidos que falavam para ele de harmonia. Vamos lembrar, Saulo tinha um sonho que foi desfeito. Ele idealizava um casamento, uma constituição de família, tradicionalmente judaica. Ele viu aquela que era a alma de sua alma desencarnar, praticamente em seus braços. Ele arrependido, porque descobriu que foi o algoz. Ele mesmo foi o instrumento para que rompesse uma possibilidade sagrada. Porque ele estava cego. E agora me recordo da música de Elvis Presley, Always on My Mind, quando ele diz assim: você não sai da minha mente. Ela não saía da mente dele. Os seus sonhos não foram aniquilados. As possibilidades, sim, mas o anseio, jamais. E agora, até inspirado na própria letra da música de Elvis, Elvis suplicava que Priscila voltasse para ele, e ele dizia: me perdoe, eu estava cego, eu estava envolvido na ilusão. Saulo estava envolvido na ilusão. E ele vivia numa sociedade em que o que vale são as questões exteriores. Não é muito diferente, para não dizer que é igual ao mundo que a gente vive, na sociedade, em que os homens focam muito mais os interesses pessoais do que o do outro, o da coletividade. E nisso nós estamos falando não só dos líderes que deveriam ser mais responsáveis com as suas promessas e viverem com ética, com justiça, projetos para beneficiar aqueles que os elegeram, mas nós falamos também do cidadão. Nós falamos de cada um de nós. Nós encontramos na sociedade uma perfumaria absurda, um exibicionismo que é estonteante. E aí é o que Emmanuel define para nós. Nós vamos ter a consequência de tudo isso nas dores que vergastam a intimidade, embora as aparências continuam tentando enganar, lá fora como aqui mesmo.
ele estava vendo ali um casal. Ele estava ali percebendo duas almas que estavam fora do contexto social. Ah, mas é lógico, Casalberto, estava lá no deserto. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história deles. Sabia, inclusive, o motivo que eles estavam ali. Mas independente de onde o casal se encontra, o que brota da alma é incorruptível. Porque o que brota da alma destes seres é amor, é respeito, é harmonia, é educação, é fraternidade, querido amigo espírita. Aí, Saulo encontrava um trabalho rústico, distante do burburinho social, mas realizado com uma alegria que o encantou. Eles viviam num mundo diferente. Você que se encontra conosco no chat, a Isabel de São Paulo, a Giane de Uberaba, querida Uberaba, a Ludmila do Rio, a Miriam lá de Porto Alegre, tantos outros que encontram no chat. Você que está no site da FIAC, trabalhador amigo da nossa casa, você da Rede Amigo Espírita, você que vai ouvir esse áudio no carro, fazendo caminhada, no caminhão, nós sabemos que muitos viajam pelas estradas ouvindo esses áudios. Você que está em casa agora, e nós que possivelmente vamos estar numa casa espírita amanhã, como que nós estamos nos comportando na vida? Tudo isso, essa volta, nós somos a milhas e milhas distantes do meu amor. Lembrei do Evandro Mesquita, né? Que damos essa viagem toda, vamos lá no deserto, lá na Ásia, lá no Oriente Médio, na África, vamos pela Europa, nós vamos dar uma volta imensa para perguntar assim, como é que está a nossa vida? Eu estou procurando esse mundo diferente? Eu estou efetivamente procurando nas pessoas comportamentos de um mundo diferente? O André está brincando no chat se tem algum músico aqui me inspirando. André, meu amigo, não é? Podia até dizer, meu amigo Chá, né? Para lembrar, inclusive, de um dos maiores poetas do Brasil, da década de 70, né? E tantos outros, para dizer que a música faz parte da vida. O nosso trabalho tem que ser musical. Nós temos que vibrar em faixas de harmonia. A música celestial tem como base a harmonia cósmica, conforme Rossini fala para nós, e Kardec publica. Estamos nos referindo ao livro Obras Póstumas, que tem um capítulo maravilhoso chamado A Música Celestial. Nós temos que vibrar nessas faixas. Então, voltando um pouquinho, eu estou na minha estrada, a minha Damasco. Como a casa espírita me fez bem? E agora eu quero falar para você
que frequenta uma casa espírita. Como nós somos responsáveis por acolher bem essas pessoas que entram nas casas espíritas. Porque elas estão indo lá, elas estão procurando um oásis como Paulo. Elas estão esperançosas de encontrar pessoas diferentes, pessoas comprometidas, pessoas carinhosas. Este filho do Calvário que está batendo na tua porta, meu amigo, e ele pode ser o seu filho, pode ser o seu marido. Não é só aquele que vem da rua. Todos nós somos filhos do Calvário de Jesus. Só que talvez alguns já entenderam isso, agora a grande maioria não sabe. Embora Jesus o saiba. Por isso que Jesus cuida de todos. Como nós estamos recebendo as pessoas? Porque se eu quero, se eu idealizo, se eu sonho, se eu suplico esse mundo diferente que Saulo encontrou em Áquila, em Prisca, existem milhões, para não dizer bilhões, que também sonham. Agora eu posso pautar esse raciocínio, como nos faz lembrar o nosso coordenador espiritual, num pensamento de Emmanuel extraordinário. Quando ele diz mais ou menos assim, vou buscar aqui. Ele diz assim: a sua felicidade mais alta será invariavelmente a felicidade que proporcionardes ao teu irmão. Esta é a sua felicidade mais alta, que é intocável, inviolável e de um inestimável valor, eternamente fixada. Vamos pensar nisso. Eu gosto de trabalhar com aqueles que convivem conosco, por exemplo, hoje na FEAC, eu que já trabalhei em tantas casas espíritas, guardo tesouros saudosos de todas elas, cada uma com as suas especificidades, fizeram parte de momentos enriquecedores de minha vida. Fiz um número, de amigos que eu saudosamente, vez por outra, faço prece por todos. Graças a Deus, posso dizer que inimigo não me recordo de tê-los. Nós precisamos de refletir, de pensar com muito carinho sobre tudo que está nos acontecendo nessa trajetória espiritual, para que a gente possa minimizar um pouco a dor do outro. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. Isso cala fundo no coração, não cala, amigo? Você sabe que eu estou falando para você. Cala fundo. Antes que casal, amigos, irmãos, é difícil encontrar nesse mundo, mas existem. Se você não vive nesse momento esta condição, saiba que existe. Tenhamos certeza que isso é verdade. Mas você não pode sair por aí atropelando as coisas para encontrar.
Porque não é assim que funciona. Nós caminhamos num processo de vida que é caracterizado por encontros, reencontros e desencontros. Esse pensamento é de Emmanuel. Devemos lutar para jamais promover desencontros, nos encontros ou nos reencontros. Desencontro nunca. Porque o desencontro de hoje é o reencontro de amanhã. Então, por quê? Para que semear sofrimento para nós mesmos? Porque se a felicidade nossa é invariavelmente a felicidade que proporcionarmos para o outro, significa que a nossa infelicidade de outro é invariavelmente a infelicidade que promovemos para o outro. Raciocínio é lógico, básico. Não é verdade? Você não está pagando conta. Não. Não pensemos assim. Nós estamos evoluindo. Agora, a dificuldade, o empecilho, fomos nós que impusemos. E somos nós que temos que retirar. Como? Vai ser tema de alguns estudos para frente. Quando a gente for estudar o encontro de Saulo com Estevão e Abigail no mundo espiritual. Mas eu vou antecipar. Precisamos de operar no trabalho, no amor, no saber esperar e no perdoar sempre. Agora, precisamos de entender o que é o perdão. Existem questões da nossa vida que são definitivas, que vai ser a tônica da reencarnação. Isso é definitivo. Por exemplo, você ficou paralítico. Houve uma desencarnação. Isso é definitivo. Nós podemos listar aqui uma série de questões que são definitivas. Você tem um filho. Isso é definitivo. Se ele desencarnar, você continua tendo um filho. Você é filho. Isso é definitivo. Marido. Isso é definitivo. Ah, Casalberto, mas nesse mundo eu posso chutar o balde. Aí eu costumo brincar dizendo, por isso que tem um monte de gente aí com o dedão inflamado. E tem um monte de balde furado por aí. Você pode chutar o balde, mas o balde vai continuar furado e o seu dedo sempre, essa unha vai encravar. Casalberto, não estou entendendo. Você é contra? Não, eu não sou nem contra nem a favor. Eu só estou aqui com você para analisar o que é escolha. Ah, mas o ciclo fechou. Isso é papo de espírita que quer chutar o balde. Ciclo fechou. Fechou? Fechou. Ok. Cuidado. Você está sendo radical. Não, estou sendo radical não. Meu papel aqui é ficar jogando semente para cima. Né? Eu sou aquele goleiro do futebol que recebe a bola, acolhe ela e depois tem que distribuir o jogo. Tem hora que eu vou jogar com a mão, tem hora que eu vou jogar com o pé. Eu não posso deixar a bola entrar para dentro do gol. Embora a gente acaba sendo um goleiro piruzeiro aí, porque entra a bola, cada partida entra 4. Tanto que a gente é invigilante. Porque nós não estamos falando que somos o arqueiro que não toma gol. Nós estamos numa partida de futebol. A vida, se eu posso assim dizer. Fazendo alguns trocadilhos, alguma brincadeira, mas só para a gente entender isso. Responsabilidade é responsabilidade. Agora, existem questões que não são definitivas. Existem questões que não são definitivas. Um pequeno break, um intervalo. Eu vou ler o que a Marilac colocou no chat.
Vou ver se eu consigo, por causa da idade. Temos que saber evoluir. A escada da evolução tem que ser construída com sentimentos e pensamentos, coerentes com o que falamos, fazemos e sentimos. Esta é a revolução real. A Marilac está sobre o envolvimento Pentecostes. As vozes dos céus envolveram Marilac para escrever uma frase tão bela. Porque o recurso está dentro do seu coração, viu, Marilac? Não estou tirando o seu mérito, não. Estou fazendo uma brincadeira com você para dizer como que você está sintonizada com o trabalho. Existem coisas que são definitivas. Existem outras, muitas outras que não são. Que podem ser selecionadas. Então, existem, por exemplo, relações que são definitivas. Podem até ser postergadas, adiadas, mas elas são definitivas. Por exemplo, você tem um irmão. Enquanto vocês forem reencarnados, vocês serão irmãos. Com afinidade, com antipatia, com dificuldade, com integração, vocês são irmãos. Você não escolhe o seu irmão. Está de acordo? Você não escolhe o seu irmão. Você não escolhe o seu pai, a sua mãe. Mas você pode escolher as pessoas que você convive. Por exemplo, os amigos. Você pode escolher. Você pode escolher os ambientes que você frequenta. Você pode escolher a casa espírita que você vai trabalhar. Você pode escolher o tipo de mediunidade que você vai lidar. Na casa espírita você pode trabalhar na evangelização, na fala, na limpeza, na coordenação, você pode dar organização, você pode ter N atividades na casa espírita. Você pode escolher. Ah, Casalberto, mas no meu caso, não, os espíritas que mandam. Eu vou dizer, então tá bom, no dia que os espíritas for embora, você está lascado. Porque tem gente que tudo que vai fazer tem que pedir a bênção para o guia. Eu fico assim, Jesus, que guia é esse? Esse guia não tem serviço. Tudo dele é falar para o indivíduo o que ele tem que fazer. Uma coisa é uma orientação espiritual numa terapêutica. Uma orientação espiritual como uma proposta de trabalho. Eu conversava, vou dar um exemplo, eu conversava com uma médium queridíssima, ela tem para lá de 40 anos de mediunidade, pessoa segura, trabalhei com ela mais de 10 anos, na última casa espírita que a gente esteve contribuindo e aprendendo, e eu encontrei com ela há pouco tempo e ela veio me dizer que um espírito amigo propôs para ela um tipo de tarefa. E ele disse assim, mas antes de você aceitar, discuta isso com os seus pares e veja se vai ser produtivo para você e para eles. Aí ela me perguntou, o que você acha? Eu falei assim, eu não acho nada. Isso é que é guia que nós estamos precisando no movimento espírita. Embora tenhamos muito, viu, gente? Eu estou dizendo que é esse tipo de trabalho que a gente precisa no movimento. Quer dizer, a gente precisa de muitos trabalhos como esse, porque existem muitos trabalhos sérios. Deixa eu explicar com todas as letras garrafais, itálico, negrito, fonte 72, para não afirmarem que eu estou dizendo que não existem. Não, existem, mas nós precisamos de mais. Precisamos de qualificar o movimento espírita. Qualificar pela compreensão e pela vivência. Porque também vai aí um outro problema de casa espírita, que muitos médiuns batem na nossa porta para fazer as suas observações. Tem casa espírita que quer espiritismo sem espírito. Quer espiritismo sem espírito. Espiritismo sem mediunidade é uma doutrina sem alma. Movimento espírita sem comunicação mediúnica, ele então não é movimento espírita, é uma filosofia espiritualista, porque uma das características do trabalho espírita é a comunicabilidade com os espíritos. Mas se dá, Carlos Alberto, no nível sutil, a mediunidade agora, intuitiva,
Sabe o que está acontecendo nessas casas espíritas? Os espíritos que lidam com a preparação de médiuns, eles estão mudando de endereço. Por quê? Os próprios encarnados estão instituindo regras para impedir o desenvolvimento, ou melhor, a educação mediúnica. Então, até o filho do Calvário que tem mediunidade precisando de ser trabalhada, a espiritualidade nem permite que ele vá lá no centro tomar um passo. Aqui não vai resolver, você tem que ir para lá, para cá e para cá, onde que existe essa possibilidade. Isso é um total desconhecimento doutrinário. A casa aberta, mas aqui na nossa casa não tem aparecido médiuns. Então nós não podemos estimular a mediunidade. Eu falei assim, mas como não? Como não? Mediunidade é de todos os momentos. Agora, se você não abre cursos de médiuns, se você não abre reuniões de educação mediúnica, mas não tem médium, abra uma reunião, convoque trabalhadores, vamos fazer irradiação, vamos fazer prece à distância, vamos fazer um momento de interação do grupo. Com o tempo, eu quero ver se não vai aparecer médium. E eu estou dizendo isso porque o preço que eu pago é alto. Estou brincando com vocês, porque o que eu, como médium, cheio de problema, mas o meu trabalho na casa espírita se caracteriza pela mediunidade. Eu aqui não. Aqui eu estou trabalhando com vocês na divulgação e no estudo. Mas eu frequento reuniões mediúnicas. Eu trabalho com a psicofonia e etc, etc. Mas eu quero dizer o seguinte. E me tornei, não por opção, dirigente espírita. Porque eu sofri muitas dificuldades com dirigentes que tinham muita teoria e pouco conhecimento prático. Porque mediunidade você não aprende só lendo. Mediunidade você aprende lidando com médiuns. Para não dizer com a sua própria mediunidade. Mediunidade, você tem que associar laboratório e proposta. O que Allan Kardec fez? Ele codificou uma doutrina espírita em bases de um laboratório. Eu pergunto a você, amigo espírita, esse cantinho aqui, branquinho aqui da minha prateleira, já não é tão branquinho como eu ganhei de presente de um ex-vice-presidente da União Espírita Mineira, que eu tenho muita saudade e muita gratidão dele. José Carlos Moura. Ele me deu... Quando eu cheguei na União Espírita Mineira para trabalhar no movimento de unificação em 1995, com alguns meses que eu estava lá, ele ficou tão amigo meu, ele me envolveu com tanto carinho, que ele falou assim, eu vou te dar um presente. Aí eu, vem cá. Me chamou lá no canto, me deu uma caixa. Eu falei assim, o que é isso? Abre, meu filho. Quando eu abri, olha o que ele me deu. A coleção da Revista Espírita. Meu Deus! Uma das maiores preciosidades da doutrina espírita, e a maior parte das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer no movimento espírita não perpassaram, não estudaram essa obra. Portanto, não conhecem Allan Kardec, porque Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Mas ele organizou o pensamento dos espíritos. Agora, se vocês quiserem conhecer o pensamento, a personalidade de Allan Kardec, você tem que estudar a Revista Espírita. Ver as cartas que ele escrevia, as palestras que ele proferia. Então, como que Allan Kardec iniciou no processo, no mandato, que redundou na codificação dessa doutrina maravilhosa? Foi lidando com médiuns. Ele trabalhava naqueles primeiros momentos com as adolescentes, com as meninas Budã, com depois Ruth, Celine e Jafé. Sabem quem foi Ruth, Celine e Jafé? A gente precisa estudar um pouquinho mais. A gente tem que ter paciência, não podemos ser precipitados em falar as coisas. Ruth, Celine e Jafé
Um dia eu vou contar, vou vir aqui, ou na terça-feira, no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, e vou detalhar uma pesquisa feita por Luciano dos Anjos a partir de dados que perambulavam, que era conhecido pelos amigos de Chico da década de 40, 50, lá atrás. Ruth Celine Jafé é uma das encarnações de Francisco Cândido Xavier. Kardec lidava com ela. E Ruth Celine Jafé deu trabalho para Kardec. Deu trabalho para Kardec. Deu. E a gente quer transformar a nossa alma querida num apóstolo do grau máximo da evolução planetária. Isso é total desconhecimento doutrinário. Então, é precipitação, é santificação, é ficar na doutrina espírita na periferia, com todo respeito, com todo o carinho que nós temos a todas as ideias, porque todas elas são importantes. Tudo o que acontece no movimento espírita, no seu sentido de discussões que visam falar da doutrina, é importante. Só não é importante quando tem qualquer proposta para desagregar, para criar problemas, no seu sentido de ausência de evangelho. Aí não faz parte. Aí não precisamos nem de considerar. Então, nós precisamos de pensar com mais carinho sobre isso. Não existe espiritismo sem médiuns. Por isso, vamos voltar, porque a gente queria só falar o seguinte: vamos ser amigos, fraternos, vamos proporcionar alegria e esperança. Não vamos posar, porque não é isso que a gente está falando, de espírito. Não. Nós somos amigos, aprendizes, mas quando alguém bater na sua porta, pense que ele pode estar tendo uma expectativa. E você é responsável, de alguma forma, para dizer para ele que a expectativa dele é real e vai ser atendida por aquele que é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Capítulo 8 de João, no versículo 12. Só para não dizer que eu não citei a fonte. Verdadeiros irmãos. Tudo para dizer que Áquila e Prisca eram verdadeiros irmãos. Imagine se a gente for fazer miudinho do livro Paulo Estevão. Quantas encarnações, hein, André? Vamos lá. Mas antes disso, parece que o trabalho me chama aqui no chat. A Giane de Uberaba, ela está dizendo assim: Carlos, você está dizendo... Bom, ela vai contar um caso pessoal, que ela foi levar a filha para o desenvolvimento mediúnico e disseram que ela tinha que esperar ano que vem, pois o curso já tinha começado. E a gente fala tanto dessa atenção, conversa com os trabalhadores espíritas. Tenho receio, aí o Daniel de Curitiba está dizendo, tenho receio de conversar com alguns médios no meu centro. Sinto às vezes um ar de superioridade, além de ter quando alguém procura a casa espírita. Efeitos, emoções desequilibradas e outros sintomas. Enfim, o pessoal está discutindo aí no chat, eu não posso ficar preso nos detalhes, eu peço desculpa a vocês, mas empáfia não é só médium, não é só dirigente, empáfia em qualquer meio na sociedade distancia, meu amigo. Cria muitas dificuldades. Né? Então, a gente precisa de sermos cuidadosos, porque você não pode rotular o assunto, você não pode trancafiar uma proposta, você não pode departamentalizar um assunto. Para cada um que bate na casa espírita, o atendimento tem que ser específico. Você precisa de olhar nos olhos, você precisa de ouvir. E com as propostas de estudo, que são justas,
E que, por exemplo, em algumas casas espíritas, que são casas espíritas que recebem um fluxo grande de pessoas, é muito difícil você administrar isso. Por isso é que o próprio Kardec estimula a fundação de muitos pequenos grupos. Aí, durante muito tempo, nós concentramos muitas atividades em poucos grupos. Então, construímos casas enormes que são um verdadeiro abacaxi para administrar. Porque, como nós dissemos anteriormente, nós vamos encontrar todo tipo de dificuldade que bate à porta. E acaba que quando você massifica, você perde qualidade. Isso é básico. Então, eu trabalhei numa casa grande em BH e sei do papel dela como escola. Sei do papel dela como diretriz de um início de uma arrancada. Agora, existem casos, e muitos casos são resolvidos nas grandes casas. Agora, que bom se nós tivéssemos a possibilidade de estarmos fundando um número grande de centros espíritas a partir de famílias, de grupinhos pequenos de amigos, que vão abrir possibilidade para receber poucas pessoas. Não precisa de pensar num trabalho para receber um mundo de pessoas. Todas as casas espíritas começaram assim, ou começaram pela mediunidade de alguém, ou por um grupo que resolveu estudar juntos, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Para que a gente possa entender que se os cursos, os estudos são importantes para dar uma visão doutrinária, existem casos que eu não posso esperar 4, 5 anos para levar o indivíduo para uma reunião mediúnica. Isso é uma total maluquice. Agora, como que você vai fazer administrando 200, 300 casos que estão chegando da mesma maneira? De alguma forma, colocar os impedimentos é uma forma de triar, não tenha dúvida. Porque senão também viram, se você não consegue atender com qualidade, então é melhor você criar algumas barreiras e entregar para a espiritualidade a condução de muitos processos. Agora, que existe uma ineficiência muito grande nos nossos atendimentos, existe. Por isso é que o movimento de unificação luta, trabalha, se esforça, se esmera, desde quando o Espiritismo veio para o Brasil no século XIX, até hoje. Nós estamos no ano de 2014, vamos dizer assim, sob a presidência do Conselho Federativo Nacional, hoje tendo o nosso César Perry como presidente, e as federadas, as regionais, as alianças municipais espíritas, estão exercendo um trabalho hercúleo para tentar o quê? Preparar trabalhadores conscientes que possam assumir as suas responsabilidades com qualidade. Esse que é o grande lance. Então, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui na Rede Amigo Espírita, de divulgação, de estudos específicos, dessa universalidade de artigos, de palestras que vêm de todas as partes, de mais de 30 mil pessoas cadastradas na Rede Amigo Espírita. Qual que é o objetivo? O dístico da Rede Amigo Espírita fala sobre isso. Divulgar, unificar, não é verdade? Estudar, são pontos fundamentais que, querendo ou não, um bate-papo como esse nosso aqui, eu não tenho dúvida que ele fertiliza. Ele fertiliza muito o coração. Não só no que remonta ao atendimento às nossas necessidades como indivíduos, mas acima de tudo, nos convoca para darmos testemunhos no que remonta ao trabalho de Jesus. Queridos amigos, eu peço a vocês 1 minuto de intervalo, só para que a gente possa fazer uma conexão energética no equipamento aqui, porque senão a gente não consegue atingir mais alguns
alguns momentos para encerrarmos as nossas reflexões. Um minutinho, por favor. Desculpem, estamos de volta. Foi rápido. Ufa, a gente estava falando com vocês aqui em prece, porque a bateria foi diminuindo, então nós resolvemos a pedir esse help para que a gente possa voltar com mais tranquilidade para essas considerações finais. E eu estou aqui com um sentimento de que o nosso encontro de hoje foi para preparar o momento do diálogo em si, que vai ser estabelecido entre os três encarnados: Saulo de Tarso, Áquila e Prisca. E eu convido vocês a estarem conosco de volta na próxima quinta-feira. Que Deus possa nos inspirar, querido amigo, para que a gente possa, juntos, termos forças para continuar no desiderato. Porque nós sabemos que quando você acende luz, as dificuldades naturalmente apresentam-se irreverentes, disfarçadas, brilhantemente arquitetadas, para tentar impossibilitar que a luz se faça. A luz há de visitar a todos, de várias maneiras, em tempos oportunos. Disso não podemos duvidar. A mentira, a ilusão, a rebeldia, a indiferença, a ignorância são transitórias. Mas a verdade, ela é eterna. Foi Jesus quem prometeu e reafirmou na sua condição de amigo de todas as horas. Ele veio aqui para dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas ele está conosco o tempo todo, repetindo, para que a gente possa dizer nas nossas atitudes: eu acredito, eu acredito, eu acredito. E quando você diz eu acredito, pode ter certeza que você vai conquistar. É só uma questão de tempo. Se for por bem, o Senhor há de facilitar a vitória. Por isso, querido amigo espírita, companheiro que se encontra acompanhando a programação da Rádio Brasil Espírita, para nós é um motivo de muita alegria poder estar com você na sua casa, saboreando com você uma refeição chamada fraternidade, regada à convivência respeitosa. E de alguma forma, juntos, nos sentindo em paz, nós brindamos
comemorando a presença daquele que é o anfitrião da festa, o noivo da humanidade, Jesus. Por isso que o precursor dos novos tempos afirma: eu sou apenas o amigo do noivo, e não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele é antes de mim, muito acima do que eu posso imaginar. Ele é o amor que o Senhor oferta para sustentar, engrinaldar e dar direção aos sentimentos da humanidade. Jesus, o Cristo Senhor. E a Ele nós reverenciamos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. E assim, nós nos despedimos, endereçando de BH, do mais belo horizonte, das terras irrigadas das Minas Gerais, um amplexo de fraternidade e um ósculo de amizade. Um beijo no seu coração. Até a próxima terça-feira com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, embora a gente não deixa de convidar aqueles que têm disponibilidade para acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos, direto da FEAC, amanhã, às 19h30, seja em áudio, através da Rádio Brasil Espírita, em vídeo, através do site da Rede Amigo Espírita e no próprio site da feac.org.br. Quem sabe amanhã a gente pode estar de novo estudando Kardec para podermos viver Jesus. Valeu, uma boa noite e que Maria Santíssima nos ajude no sagrado instituto chamado família, a base da sociedade. Sagrada Família, o pilar do mundo da regeneração. Até breve. Valeu.